Bom dia. Bom dia. Pelo Espírito Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier, Pão Nosso. A leitura de hoje, o mundo e a crença. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Marcos, capítulo 15, versículo 32. Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriam o Cristo para confirmar. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno, e, se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do Mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças que, ainda hoje, a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, já nos sentimos envolvidos pelos amigos espirituais que direcionam essa casa, mas rogamos que também estejas ao redor de cada um de nós, para que possamos abrir nossas mentes, os nossos corações, para receber os ensinamentos desta manhã. Mas queremos, de alguma sorte, contar contigo nos nossos passos do dia a dia, direcionando-nos, Senhor, em direção ao amor, à compreensão, à tolerância, ao acolhimento daqueles que não comungam como nós os teus ensinamentos. E é por eles que te rogamos, Senhor, porque nós já aqui estamos, mas muitos ainda não te buscam. E queremos que tu, Senhor, nos envolva, para que possam fugir daquelas situações onde colocam cada vez mais graves ao redor de si mesmos. E quanto a nós, faz de cada um teu instrumento para levar os ensinamentos por onde quer que nós caminhemos. Que a tua paz esteja entre nós, esteja entre os irmãos que estão na espiritualidade e que precisam tanto de ti,
como esses que aqui se encontram, buscando a cura para suas dores morais e que se encontram na espiritualidade. Que assim seja, Senhor. Bom, queridos amigos, hoje a gente tem assim, a felicidade de ter de novo o Telmo Flores com a gente. E ele já tem um fã-clube aí, vocês sabiam disso? Estou falando é que está ficando danada a pessoa. Então, das boas-vindas mais uma vez, a gente está muito feliz por você estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom estar aqui, é muito bom ver pessoas, ver rostos, né? Que a gente fica um tempo meio afastados, mas sempre que alguém fala desse jeito, eu tenho um trabalho depois para murchar a bola. Mas é uma alegria. Eu acho que o fã-clube tem que ser do Cristo, né? Temos que ser fã-clube, reformar o fã-clube do Cristo. Eu vou ler um trecho, uma estrofe de um poema. Vamos ver se vocês identificam, quem lembra de literatura aí, brasileira, né? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre infinito. Onde estás, Senhor Deus? Quem é esse? Vozes da África, de Castro Alves. É a primeira estrofe do verso dele. Buscando para a nossa reflexão o que ele questiona. Por que ele estava questionando Deus dessa forma? Porque ele estava insatisfeito com a escravidão. A escravidão humana trazida da África. Né? Por isso deu o tema do poema é Vozes da África. Mas nós temos vozes de todos os tempos, gritando pela liberdade. Nos últimos tempos, a escravidão foi dos africanos. Mas em todas as épocas nós tivemos escravos. Só fazendo um adendo, eu esqueci de dar boas-vindas a vocês e os internautas também, né, que estão nos assistindo no canal do YouTube da casa. Sejam todos bem-vindos. No YouTube não, no Facebook, né? Todos bem-vindos. Então, em todas as épocas nós tivemos este grito pela liberdade, pelo respeito ao ser humano e, por conseguinte, respeito a tudo que o céu. Mas eu pergunto, não temos mais escravidão? Somos livres? Não, nós ainda não somos livres. O grito de Castro Alves ainda continua. Mas hoje todos nós, de uma maneira geral, somos escravos das nossas paixões, dos instintos primitivos. Não enxergamos verdadeiramente quem somos ou o que somos. Não enxergamos o Criador. Não enxergamos Jesus. Como o texto lido. Quem escolheu o texto? Meu Deus. Você que escolheu o texto? Muito bem escolhido o texto. Eu nem precisava fazer a palestra. O texto lido já veio bem ao encontro. Vou dar uma olhadinha no Pão Nosso, que eu não lembrava desse texto, apesar de já ter lido o Pão Nosso. E o texto que saiu para esta fala de hoje saiu do Pão Nosso, de um item anterior, pelo que eu vi ali a posição da leitura, do item 55, que o título é Coisas Invisíveis. Todas as coisas, o que nós enxergamos, o que nós vemos? Nós percebemos que somos escravos das paixões? Nós percebemos que somos escravos de tantas coisas no mundo de hoje? Esquecendo de refletir um pouco mais sobre nós mesmos? E para refletirmos um pouco mais sobre nós mesmos, temos que refletir sobre o Criador. Um grande, ilustre, invisível, mesmo para nós que vivemos nos tempos religiosos, ainda não temos uma visão profunda do Criador. Então ele é um invisível ainda para nós. Kardec pergunta aos Espíritos, na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, se é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus.
E eles respondem que não, porque vos faltam sentidos. Porque no corpo físico nós só temos os 5 sentidos. E não vamos ver Deus por estes sentidos. Mas então precisamos conhecer e encontrar o Criador. Na pergunta número 4, os Espíritos já tinham dado a solução. Por um axioma da nossa vossa... Kardec pergunta como podemos ter a certeza da existência de Deus. E eles respondem por um axioma da vossa própria ciência. A todo efeito, há uma causa que lhe dá origem. Não existe efeito sem causa. E se a causa é inteligente, se o efeito é inteligente, a causa obrigatoriamente tem que ser inteligente. Dito de outra forma, encontremos Deus pela obra. Quem tem visto a lua nesses últimos dias aí? Que obra linda, né? Encantadora. Eu outro dia estava indo fazer palestra em Araucária e eu estava indo pela 423 ali por trás, que faz um contorno de Campo Largo para Araucária, e ela estava de frente. Ou seja, eu tive que tomar cuidado para dirigir, porque eu estava com um olho na lua e um olho na estrada, né? No trânsito. Eu tomar um pouquinho de cuidado. Na beleza. É uma forma de encontrarmos o invisível, Deus, através da sua obra, porque a obra fala de Deus, porque a obra nos conta de Deus. Então, precisamos observar um pouquinho a obra, uma forma de encontrarmos Deus para que Ele deixe de ser invisível e se torne cada vez mais visível, não pelos nossos sentidos, não pela nossa audição, pelos olhos. Aqui, visibilidade que eu estou falando é encontrar o Criador de uma forma mais clara. Necessário encontrá-lo. Porque é a partir de encontrar Deus que nós vamos saber de nós. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não sabemos nem de nós. Sem Deus, nós somos apenas matéria. Então, precisamos encontrar Deus para encontrar a nós mesmos. Então, precisamos que Deus deixe de ser invisível. Torná-lo visível no nosso dia a dia, observando cuidadosamente a obra, desabrochar de uma flor, o sorriso de uma criança. Chegou a senhora com a menininha, aquela que você pegou no colo ali. Coisa mais linda. Não é? Olhar as crianças, nós olharmos para nós. Somos o investimento do Criador. E precisamos olhar isso com mais carinho para que sejamos visíveis também. E o texto nos convida, com o auxílio de Lucas, acho que foi no texto, né? No Evangelho, que Jesus desça da cruz para que seja visível. Evidentemente que nós espíritas não olhamos muito para o Cristo do ponto de vista da cruz, olhamos mais para o Cristo, pelo tempo que Ele caminhou conosco neste mundo e pela sua aparição como Espírito depois de ter sido executado injustamente. Como ocorre em todos os tempos, aqueles seres que são mais iluminados, que vêm para auxiliar, normalmente são maltratados. Por quê? Porque a nossa ignorância não nos suporta. Nos convida, esses seres nos convidam, com as suas lições, a ir mais longe no exercício do pensar, do refletir e de buscar a compreensão. Então é mais fácil expulsá-los daqui e continuarmos vivendo do nosso jeitinho saudável, sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhuma doença, sem nenhum conflito, sem percebermos que somos os causadores de tudo isso. Então precisamos tornar o Cristo também mais visível. Mas voltando ao Criador, nós precisamos também tornar o Criador visível pelos seus atributos. Porque quando Jesus nos convida a sermos perfeitos como o nosso Pai o é, nós precisamos saber quais são os atributos da divindade. E por não sabermos com clareza estes atributos, é que nós fazemos, muitas vezes, o que Castro Alves fez. Onde estás, Deus? Que não respondes. Ficamos esperando a resposta de Deus para os nossos problemas. Mas a resposta de Deus está posta através dos seus emissários, através da oportunidade de estarmos aqui nessa terra, neste mundo escola. Nós temos aí
a resposta de Deus às nossas necessidades, de acordo com o nosso momento. Porque as necessidades surgem à medida que nós estamos preparados, ou as respostas surgem na medida que estamos preparados para compreendê-las. Jesus veio no momento apropriado. Mas quantos o compreenderam? Quantos o enxergaram? A maioria não o enxergou ou foi conveniente não enxergá-lo. Já enxergamos Jesus hoje? Se olharmos para a situação do mundo, dos conflitos e das perturbações que vivemos no mundo, ainda não enxergamos Jesus. Até outro dia eu fiz um tema aqui chamado Natal. Nasceu Jesus? Uma pergunta, será que ele nasceu? No corpo físico, sim, ele esteve caminhando conosco por essas estradas deste mundo, principalmente lá do Oriente Médio, da Palestina, de Israel. Mas nasceu efetivamente para nós. Nascer para nós significa que o instalemos em nossos corações. Será que ele já nasceu? Ou ainda é um ilustre desconhecido? Porque não paramos para refletir. Tudo que está encoberto pela ignorância é invisível para nós. Se olharmos, por exemplo, eu gosto de usar muito matemática, porque eu sempre gostei muito de matemática. Como é que se escreve o número 1? Todo mundo sabe, né? Em arábico, né? Não poderia falar em romano, não, mas em arábico. É aquele umzinho que a gente escreve. Quantas formas de escrever em arábico tem o número 1? Vocês sabem quantas? Não? Infinitas. Infinitas formas de escrever o número 1. Não estou brincando. 2 dividido por 2, qual é que é? Se eu escrever 2 sobre 2, eu tenho o número 1. 10 sobre 10, eu tenho o número 1. 1000 sobre 1000, eu tenho o número 1. Até agora, portanto, se vocês não sabiam disso, isto era invisível para vocês. O desconhecimento torna as coisas invisíveis. O desconhecimento das causas torna-nos ignorantes. O desconhecimento dos propósitos divinos nos torna ignorantes em relação aos propósitos divinos e, por conseguinte, muitas vezes fica mais fácil ignorar o Criador. Mesmo estando nos tempos religiosos, muitas vezes somos o que eu costumo dizer de igrejeiros, né? Nós vamos na igreja, assistimos a palestra, a pregação, vemos ao centro de espírita, mesmo espíritas, alguns são igrejeiros, vêm ao centro espírita, assistem a palestra, cumprirem a tarefa. Será? Temos que pensar. Para tornar Deus visível, é preciso ir atrás dele. Indo atrás dele pela obra, indo atrás dele pelos atributos da divindade. Porque se temos que conquistar esses atributos no caminho da perfeição, nós temos que saber quais são os atributos de Deus. E Kardec, na primeira parte do livro de Espírito, vai tratar disso, né? Nos mostrando que Deus é onisciente, onipresente, que Deus é justo, que Deus é bom. Mas quantas vezes você ouve alguém dizer Deus é injusto, eu não merecia isso? Não, ele é justo ou é injusto? Quantas vezes você ouve as pessoas dizer, eu vou orar, ou casar, ou fazer alguma coisa na igreja para casar diante de Deus? Percebe o quanto somos ainda confusos? Porque ao mesmo tempo que pregamos que Deus é onipresente, está em todos os lugares, eu vou casar na igreja para casar diante de Deus. Vou orar na igreja para orar diante de Deus. Aonde eu orar, aonde eu casar, aonde eu fizer qualquer coisa, estou fazendo diante de Deus. É claro que se eu fizer alguma coisa nos templos, a psicosfera do ambiente facilita para orar, para fazer alguma cerimônia. Pode facilitar. Estarmos aqui nesta casa espírita hoje nos carrega de uma psicosfera um pouquinho mais elevada, porque os nossos pensamentos estão elevados neste instante, estamos buscando. Para ver como nós nos contradizemos na nossa ignorância. Deus está em todos os lugares, então aonde eu estiver, estou diante de Deus.
Olhando a beleza da obra e a grandeza da obra, nós temos que imaginar a grandeza dos atributos de Deus. E muitas vezes, para isso, nós dizemos: Deus é justo no infinito. Deus é bom no infinito. Deus é infinitamente grande. E aí eu pergunto: vocês sabem o que é infinito? Estamos tentando explicar o inexplicável Deus por algo inexplicável que é infinito. Mas serve. Ou seja, dito de outra forma, Deus é a fonte das virtudes. Deus é a fonte da paciência, da tolerância, da misericórdia. Aí nós olhamos para a nossa situação, como olhou Castro Alves para a questão da escravidão, e julgamos o Criador, a ausência dele. Olhamos para Jesus, seguimos o seu Evangelho e não enxergamos Jesus. Porque não enxergamos a grandeza das suas lições. Certa feita, quando eu fiz uma palestra sobre Natal, se alguém quiser assistir, não lembra, tá? Eu tenho um canal no YouTube, tem algumas palestras lá. Até estava falando com o pessoal ali atrás, que antes da pandemia tinha uma palestra lá e ficou lá, apagada lá, um canalzinho quase que inútil, né? Aí quando veio a pandemia, nós fomos obrigados a usar tecnologia, né? Como estamos usando hoje aqui. E aí eu resolvi, fizemos algumas palestras online, e eu resolvi colocar algumas palestras lá. Hoje tem 147 palestras lá, para a gente refletir. Natal é uma delas que está lá. E tem uma bem interessante que eu falei aqui das mulheres, né, que a Terezinha gostou muito, né? Maternidade, o segredo entre as mulheres e Deus, mas não é só para as mulheres, não, porque eu vou refletir dos pais também nessa palestra. Vai lá, quem quiser. Não sou remunerado pelo canal, não tenho, né? Infelizmente ainda nós gostamos muito mais de futilidades do que de coisas sérias, né? Tanto que eu tenho uma monstruosidade de 234 seguidores. Meu fã-clube não é tão grande assim. Por quê? Porque nós ainda, nas nossas equívocos, nós preferimos a futilidade. E aí você vai pegar esses ditos youtubers, né? Influenciadores, influencers, né? Usado, né? Até eu tive uma frase: influencers que influenciam idiotas. Tem bem sentido, né? Esses reality shows da vida, até alguém estava comentando comigo, acho que foi a Cláudia, né? Estava comentando comigo que teve festa lá em Campo Largo, porque eu nem sei, mas que quem ganhou o tal de Big Brother teria sido alguém de lá, eu não sei disso, né? Por quê? Faz uns 6 meses que eu não assisto televisão. Por quê? Porque eu tenho procurado fugir da futilidade. Televisão 90% é futilidade. Esses youtubers 90% é futilidade. Aí você pega um de volta, Pereira Franco falando de amor, do Vitor Dias, Alberto Almeida, tem aí 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, visualizações 150, 200 mil. Esses influenciadores, influencers de idiotas, 15 milhões de seguidores, 18 milhões, 20 de visualizações. Por quê? Porque nós preferimos a ignorância, a futilidade. É mais fácil, porque para você ir atrás de desvendar as verdades e tirar o véu da ignorância de cima e tornar visível a verdade, é preciso usar um esforço mental. E a futilidade, não existe esforço mental. Enquanto não trabalharmos um esforço mental para irmos atrás da verdade, como propõe Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, por certo, vamos continuar enfrentando as atrocidades deste mundo, e este mundo vai continuar vivendo dores, sofrimentos, guerras e perturbações. Por quê? Porque preferimos nos manter na ignorância. Se tivéssemos lá, todo mundo, há 2000 anos, aproveitado as lições do Cristo e enxergado a beleza dos seus ensinos, será que o mundo estaria melhor? Muito melhor. Infelizmente, 2000 anos depois, nós ainda não enxergamos o Evangelho de Jesus. Nós não enxergamos efetivamente nem o Criador.
e não enxergando o Criador, não enxergamos a nós. Você se enxerga? Não precisa pegar o espelho, não é isso que eu estou falando. Pegar o espelho para ver se eu me enxergo no espelho, né? Se eu não estou invisível. Não. Se eu me enxergo, falando de nós aqui, nós nos enxergamos? Pergunto. O que é esse nós? Não é o corpo. O corpo o espelho mostra. Né? O corpo, eu estou os vendo. Mas precisamos tornar visível, nos tornarmos visíveis, o ser espiritual que o somos. Como fazemos isso? Pelo conhecimento, pela compreensão, pela reflexão. É isso que os Espíritos nos convidam. Reconhecer que somos Espíritos, mas não precisamos olhar e apalpar o Espírito. Precisamos saber que somos Espíritos. E o primeiro pensamento para sabermos que somos Espíritos, nós pegamos lá em René Descartes. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Na verdade, a tradução correta seria penso, logo sou. Né? Porque sum é sou. Mas ficou mais conhecido como penso, logo existo. Aí já vem uma reflexão. O que em nós pensa? O cérebro? Não. O cérebro não pensa. O que em nós produz a fala? O órgão físico? Não. Nós utilizamos do órgão físico para falar, mas quem produz a fala é o ser pensante. Quem utiliza-se do cérebro é o ser pensante. Quem é esse ser pensante? O espírito. Porque se a matéria pensasse, eu ia ficar até preocupado daqui a pouco a mesa começasse a pensar e até falar, até me dizer algumas coisas, e eu ia ficar ali. Se essa mesa começasse a falar, como é que você se sentiria? Era capaz de todo mundo levantar e se mandar. Né? Porque é uma coisa totalmente anormal. Matéria não pensa, matéria não fala. E esta foi a conclusão que Kardec chegou quando ele descobriu que as mesas estavam, as mesas simbolicamente, que se movimentavam, porque ele entendia que as mesas movimentadas pelo magnetismo era possível. Mas quando disseram a ele que as mesas respondiam pergunta, opa, espera um pouquinho, mesa não tem cérebro. Mesa não tem as condições de responder pergunta. E depois ele foi descobrir que mesa não tem o ser pensante. Que nós somos os seres pensantes, espíritos. Então nós também somos invisíveis de nós mesmos. Porque sabemos quanto de nós. E por não sabermos de nós, não sabermos de Deus, com profundidade, com maior profundidade, o que nós fazemos? Conduzimos a vida mais profundamente na ignorância. Tornar visível é tirar o véu da ignorância de cima do que existe. Nós não criamos absolutamente nada. Nós transformamos aquilo que Deus colocou à nossa disposição usando a inteligência. Isso aqui é uma transformação, não é uma criação. No sentido exato da palavra, não é uma criação. É uma transformação de materiais que estão à nossa disposição. Tudo existe no universo. Esse celular já está no universo desde que o universo foi criado. Não tem nenhuma matéria ali que não existisse no universo. O que nós fizemos? Tirando o véu da ignorância, fizemos alguns arranjos, tornando visível a possibilidade de algumas combinações químicas e transformações materiais, tornamos visível, tornamos possível. E isso é tudo. Tudo já existe no universo, porque Deus criou leis perfeitas para serem utilizadas. E criou leis perfeitas para que nós nos tornemos visíveis e, usando essas leis, nós possamos caminhar na direção do nosso destino. E Jesus sinaliza qual é esse destino. Voltar à casa do Pai, quais filhos pródigos que somos. Caminhar na direção da perfeição. E isso só é possível se utilizarmos o direito de pensar. Que é muito mais fácil, às vezes, nós nos conformarmos com as situações, com a vida, é assim mesmo, e não irmos à luta.
em todos os sentidos. Nas questões materiais, nas questões da vida física, é mais fácil de perceber. Eu estou com um problema de saúde, eu me encaminho ao médico. Mas o que causa em nós a deficiência no corpo físico? As necessidades do espírito. Então nós precisamos ir além e buscar quais são as necessidades do espírito. Falamos aqui, na última vez, falamos a cada um segundo suas obras, nós abordamos que nós somos os responsáveis por tudo que vivemos. Então Deus é culpado? Deus é responsável? Nessa mesma direção de Castro Alves, em outras palavras, em outro sentido, Anne Graham, filha do pastor americano Billy Graham, um dos maiores, considerado o maior pastor americano, Billy Graham, já desencarnado, já falecido. Anne Graham, numa entrevista para um canal de televisão, o entrevistador perguntou por que Deus permitiu o 11 de setembro. Ou seja, a responsabilidade de ter resolvido o 11 de setembro era de Deus. Não percebemos as causas que nós produzimos para que essas coisas aconteçam. Claro que ele perguntou sobre o 11 de setembro porque era americano e 11 de setembro a tragédia foi nos Estados Unidos. Mas poderíamos perguntar por que Deus permitiu a guerra na Rússia? Por que Deus permite o feminicídio, a pedofilia, os assassinatos de uma maneira geral? Não, Deus não se envolve com essas nossas questões. Ele criou as suas leis e coloca-nos para o conhecimento dessas leis nessa escola, para que mudemos as nossas ações. Tudo isso é ação nossa, pela nossa ignorância. Porque muitas vezes nós dizemos que as causas dos males estão no egoísmo e no orgulho. Estão? Estão. As causas dos males estão no egoísmo e no orgulho. Então os males são consequências do egoísmo e do orgulho. Mas o orgulho e o egoísmo são consequências da ignorância. Então a causa primeira de todos os nossos males é a ignorância. Por isso Jesus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta de quê? De nós mesmos. Das nossas perturbações. Nos liberta de produzir pela ignorância consequências amargas que vamos receber de volta no futuro. E pelo conhecimento, pela compreensão, tornando visível a lei divina, possamos praticá-la e assim semear frutos melhores e colher frutos mais saborosos. A tarefa é nossa, não é de Deus. A solução que esperamos para o mundo, para os problemas, não virá de Deus. Não virá de Deus. Por quê? Porque Ele já deu os recursos para que nós busquemos as soluções. Ele já deu as lições. Precisamos conhecer esses recursos, aprofundar esses recursos, viver esses recursos. E ainda vou mais além. As soluções para o problema do mundo, muitas vezes, nós atribuímos aos governantes. Lamento informar, não virá dos governantes. Porque, primeiramente, se os governos são ruins, eles vieram de Marte? Saíram de chocadeira? Não, eles saíram do nosso meio. Se eles são ruins, é porque nós somos ruins também. Lamento dizer dessa forma, é pesado, mas temos que refletir. Eles não saíram de chocadeira. Nós saímos do nosso meio. Por escolha ou não. Impostos nas ditaduras ou não. Pronto. Certa feita, Divaldo Pereira Franco, falando na Conferência Estadual Espírita do Paraná, que agora foi a 23ª, por aí. Mas lá para 2007, 2008, por aí, o tema era violência. E Divaldo utilizou uma expressão que me marcou bastante. A solução para a violência não está nos gabinetes nem nos decretos. Está na sala de jantar. Aonde nós tiramos daqueles com quem convivemos o véu da ignorância sobre os valores verdadeiros, éticos e morais. Principalmente aqueles trazidos por Jesus, ou especialmente, porque ali está tudo o que precisamos do Evangelho de Jesus, você pode procurar.
Você vai encontrar, mesmo aquilo, se você, eu gosto de ler bastante, leio algumas coisas sobre alguns pensadores na área dos conflitos humanos, e buscas e respostas, filosofia e coisas desse gênero. Eu não quero nada disso, só gosto de ler e vou compreendendo, buscando compreender. Todos eles, esses que tratam das terapias, das questões da psique humana, para resolver os conflitos que vivemos, todas essas teorias, se buscarmos, encontramos no Evangelho de Jesus, a proposta. Se usássemos o Evangelho, tem algum terapeuta aqui? Não? Não precisaríamos de terapeutas. Se vivêssemos o Evangelho, as lições, vivêssemos a lei do amor, não precisaríamos de terapeutas. Não precisaríamos nem de judiciário, nem de advogados. Se tem advogado por aqui, vai perder emprego. Não, mas não é tão chato, porque a nossa teimosia ainda vai longe. Então precisamos tornar as coisas visíveis para poder vivê-las. Nos tornar visíveis, nos reconhecendo espíritos imortais, destinados à perfeição. Espíritos criados por Deus, imortalidade e presente divino. Perfeição, tarefa nossa. Ir atrás. Os recursos, Deus oferece, mas não faz por nós. Não vai fazer. Vou esperar que Deus resolva o meu problema. Não vai resolver. Vou esperar que Deus me responda uma dúvida. Não vai responder. Ele pode até auxiliar pela inspiração ou coisas desse gênero. Mas a tarefa de mudança é nossa. A tarefa de tornar visível aquilo que precisamos mudar para o mundo que precisamos. Por isso, Divaldo disse que a solução está na sala de jantar. Por quê? Porque é lá no ambiente familiar que nós devemos transformar este mundo, transformando as pessoas que estão conosco. Lá é o laboratório, lá é a sala de aula. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer: que mundo estamos deixando para os nossos filhos? Errado. A pergunta correta é: que filhos estamos deixando para o mundo? Porque o mundo é aquilo que as pessoas fazem dele. O mundo de relações que vivemos, as condições que vivemos, é o que nós fazemos dele. Que filhos estamos deixando para o mundo? Esta é a pergunta correta. E hoje em dia a coisa está bem complicada. Tudo virou futilidade. Tudo virou busca de facilidades. E as facilidades nos fragilizam. As dificuldades é que nos temperam. É ditado, um provérbio, esqueci a palavra. Mas vamos lá, um ditado, que seja, um ditado oriental, que nos diz o seguinte: homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. Até quando nós vamos continuar? E o que nos faz frágeis? A ignorância, a preguiça de pensar, a busca pela facilidade, a ignorância do Criador e de seus propósitos, a ignorância sobre nós mesmos e nosso destino. Então precisamos ir atrás. Lembrando disso, um pouquinho vai nos falar Paulo de Tarso em carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Pela obra se conhece o autor. Mas eu não dei a resposta da Anne Graham, né? O repórter pergunta para ela por que Deus permitiu isso. Por que Deus permitiu tantas coisas? E ela respondeu: primeiramente, porque quando alguém disse para tirarmos Deus das escolas, nós aceitamos. Quando alguém disse para tirarmos Deus dos nossos governos, nós aceitamos. Quando nós resolvemos proibir as lições
trazidas pelos emissários divinos, e ela cita a Bíblia porque ela é pastora, é uma pastora evangélica, nós aceitamos. Não ler mais a Bíblia nas escolas, nós aceitamos. Não ler mais a Bíblia em casa, nós aceitamos. E depois culpamos Deus. A responsabilidade é nossa. Tornar as coisas visíveis. Não é visíveis aos nossos olhos. É visíveis à nossa inteligência, à nossa compreensão. Para que possamos, a partir daí, vivermos melhores e construir um mundo melhor. Então precisamos ir atrás de compreender o Criador. No livro com nosso, Espírito Emmanuel, o homem conhece apenas as suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. Ele está dizendo aquilo que vivemos. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? O que precisamos colher disso que estamos vivendo? Que lições precisamos tirar? Que mudanças precisamos fazer em nossas vidas? E prossegue. A paisagem exterior, que lhe afeta o sensório, é uma parte minúscula do acervo da criação, das criações divinas. Quanto por cento da obra divina nós conhecemos? 1/1000? Se tanto. Nem desta terra nós sabemos tudo. Quanto sabemos do universo? Quem habita esse universo? Só esta terra? Jesus diz a muita morada na casa de meu pai. Kardec pergunta aos espíritos se são habitados esses globos pendurados pelo espaço infinito, e eles respondem que sim, porque Deus não criaria nada inútil. Livro dos Espíritos. Mas como é que a gente não vê? Porque nós queremos ver com os nossos sentidos, com os nossos olhos. Nós queremos pegar. Mas em que nível vibracional estão esses seres? Nós estamos, para os nossos sentidos, numa vibração da matéria que é perceptível aos nossos sentidos. Até a gente reflete que há seres extraterrestres que quando visitam a Terra, a gente até acredita, tem muita gente que acredita nisso. Até já se fez filmes de ficção sobre isso. E esses seres que visitam a Terra, para visitar a Terra, eles têm que trazer máquinas complexas para poder chegar até aqui, porque nós ainda com todo o nosso desenvolvimento científico e tecnológico, não conseguimos ir tripuladamente, levar pessoas a Marte. Já mandamos máquinas não tripuladas. Então esses seres são inteligentes. Para poder chegar até aqui, eles são bem mais inteligentes do que nós para fazer essas máquinas chegarem até aqui. Fazer máquinas que chegam até aqui. Mas para compensar um pouquinho o nosso ego, são bem mais feios que nós. Tá? Mais fácil, tem que maneirar um pouquinho. Já que a gente é mais burrinho que eles, né? Eles são mais inteligentes, pelo menos nós somos mais bonitinhos, eles são mais feios. Até isso depende do ponto de vista do que seja beleza. Né? Tem mais essa característica aí a ser pensada. Então, nós precisamos olhar. E o mundo espiritual? Que é a nossa casa verdadeira? Quanto nós enxergamos? Quase nada. Com todas as obras que já estão ao nosso dispor, nós sabemos muito pouco. Sabemos um pouquinho mais pelas obras do Chico, e através principalmente de André Luiz, um pouquinho do mundo espiritual que nos cerca, que está ligado à Terra. Mas e do restante do mundo espiritual? Mundos felizes, não temos acesso. Mundos angelicais, menos ainda. Nós vemos os espíritos que estão à nossa volta? Alguns têm essa possibilidade pela mediunidade de vidência. Mas eles estão à nossa volta. Pergunta 459 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos nos influenciam muito mais do que imagineis. Na verdade, eles vos conduzem. Eles estão à nossa volta. Nós não os vemos. E de certa forma até bom que não vejam. Alguns iriam ficar perturbados com as visões, né? Então precisamos
tirar o véu da ignorância de cima e tornar visível as coisas divinas. Através daquilo que é possível, não dos sentidos, através da reflexão. Usando e exercendo o direito de pensar. Pensar sobre Deus, olhando a obra, pensar sobre Deus e raciocinando sobre seus atributos, pensar sobre nós. E quando acontecem essas perturbações, como 11 de setembro, como a escravidão, no poema de Castro Alves, no questionamento, onde estás? Deus está por aqui. Então precisamos caminhar nesta direção de compreender. E só tem um jeito de compreender. Extirpar de nós a preguiça mental e da atraso de conhecer, de aprofundar, de refletir. Reconhecer que somos extremamente ignorantes ainda da verdade. Só conhecemos um pedacinho. Mas esse pedacinho, principalmente, da lei divina, se colocássemos em prática, já viveríamos melhores. Ainda vivemos perturbações porque não aproveitamos as lições que estão ao nosso dispor. Então precisamos sair da ignorância. Conhecer o invisível, aquilo que está invisível pela ignorância. Por isso, Kardec vai nos tratar. Precisamos tirar o véu da ignorância de cima. E ele trata de uma forma bem interessante, né? Falando de milagres, né? Os milagres. Eu acho que nos falta se utilizar o livre-arbítrio e tirar a ignorância e olhar através do espelho. Nos olharmos através do espelho. Falamos sobre isso quando falamos a cada um segundo suas obras aqui. Que o diagnóstico, você saber quem é o responsável pelos seus atos, eu não sugeri o diagnóstico. Você quer saber quem é o responsável pelos seus atos? Olhe no espelho. Você vai saber. Você fica procurando responsáveis, né? Olha no espelho. É tirar o véu da ignorância e viver com o conhecimento. Viver com a verdade. O que nos falta? Já temos algum conhecimento do Evangelho de Jesus, não temos? Já temos. Eu me atrevo a dizer que nós temos 20% enquanto humanidade, 20% já mergulhamos na profundidade do Evangelho de Jesus em termos de teoria. Mas em termos de prática, a teoria não serve de nada sem a prática, sem a vivência. Então o que nos falta? Viver. Mesmo que ainda desconheçamos muita coisa e seremos ignorantes até adquirir a perfeição, seremos ignorantes de muitas coisas. Mesmo assim, se colocarmos em prática aquilo que já sabemos em teoria do Evangelho de Jesus e de outros emissários, nós já viveríamos melhores. Porque não somos 100% ignorantes, nós conhecemos um pouco. O que nos falta é consolidar este conhecimento, complementando a resposta da sua pergunta, consolidar este conhecimento pela vivência. Isso requer o quê? Esforço. Requer um outro atributo. Coragem. Estou falando dos atributos essenciais, eu fiz uma palestra sobre atributos essenciais, também está no YouTube. Um dos atributos é coragem. Coragem para olhar no espelho da alma e perceber o que está nos faltando para vivermos melhores. Nós sonhamos em viver melhor, nós sonhamos com felicidade. Mas esperamos que alguém construa para nós. Não vai. Nem Deus vai construir para nós. Nem Deus, não estou desafiando o Criador, não estou blasfemando. Ele oferece os recursos. A tarefa é nossa. E aqui eu fujo um pouquinho, mas dentro do tema, você vê muitas coisas por aí, eu já falei aqui em outras palestras. Muita gente escreve assim, Jesus salva. Eu pergunto a vocês, Jesus salva? Se vocês dizerem assim ou assim, eu vou entender. A pessoa esquece, é fácil. Jesus salva? Ficaram meio na dúvida aí. Se vocês dizem que salva, eu digo que não, porque eu gosto de confusão. Se vocês dizem que não, eu digo que sim. Por quê? Porque primeiro vos entendeis com as vossas palavras. Dizem os Espíritos a Kardec frequentemente. O que é salvar? Se você entende salvar, pegar os seus erros, os seus equívocos,
apagar e te botar asinha e botar no céu, não vai, simbolicamente no céu. Não vai. Agora, se você entende salva, através dos ensinos que ele nos deixou e pelas inspirações que os bons espíritos estão a nos conduzindo, aí ele salva. Depende. Como é que você olha? E até já brinquei aqui com vocês, alguns talvez estejam vindo pela primeira vez ou não estivessem nessa palestra. Quem aqui quer ir para o céu? Ninguém? Ninguém? Não, você não quer. Não, talvez seja porque já conheçam a resposta. Ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Por quê? Porque ir para o céu é deslocamento. O verbo ir denota deslocamento para algum lugar. O céu não é um lugar. É um estado interno de consciência. A felicidade também. A perfeição é isso. Então é conquista nossa. Enquanto ficarmos com preguiça mental de ir atrás de respostas, de gastar esforço, de ter coragem de olhar para nós e ver aonde estamos ainda errando para mudarmos, vamos continuar do jeito que está. E como as coisas são cíclicas, vamos precisar que piore um pouco, né? Para ver se a gente acorda. Porque a forma de despertar é apresentando a dificuldade até que nós percebamos a necessidade de mudança. É mais fácil que reflitamos. Na proposta de Confúcio, 3 formas de aprender: pela reflexão, é mais sábio; pela imitação, pelas experiências já vistas de outros, é mais fácil; pela própria experiência, é mais amargo. Qual forma nós estamos aprendendo, estamos utilizando para aprender, tirar o véu da ignorância, conhecer as coisas invisíveis e mudarmos as nossas vidas? Por enquanto, pelas experiências. E será que Deus vai precisar arrochar as experiências? Eu tenho meu receio. Haja vista a situação do mundo, aonde estamos nos encaminhando, eu tenho receio que a coisa fique mais feia ainda, até que a gente resolva mudar. E o mundo melhor que queremos depende de cada um de nós, não tem outra alternativa. E para isso precisamos do conhecimento, mas do conhecimento que se viva, e principalmente do conhecimento do amor, dos valores éticos e morais. Precisamos trabalhar essa questão. E os recursos para isso estão disponíveis. Eu até tenho dito, pegando a sua pergunta, que o grande desafio hoje, para mudarmos e melhorarmos o mundo, melhorando o nosso mundo interno, é olhar para nós o autoconhecimento. Que Kardec vai tratar na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Não vou entrar por essa pergunta, antes que vocês me deem até meio-dia. Lá, pergunta 919, tem uma resposta de Santo Agostinho, tem uma receita de Santo Agostinho para mudarmos. Que eu até sugiro que essa receita seja colocada em casa, naqueles lugares onde a gente olha os recados. Já que a gente põe recados? Na porta da geladeira também? Lá em casa também foi na porta da geladeira. Mas aí pega essa resposta de Santo Agostinho e põe na porta da geladeira para você ler todos os dias. Porque é uma receita. E muitas vezes a gente põe as receitas na porta da geladeira, né? Principalmente a receita que a gente vai fazer logo. Né? Põe lá. Para mudarmos. Sairmos da ignorância, tirar o véu de cima e buscarmos conhecer profundamente a verdade que liberta. Ao nível que é possível nesse mundo, porque nem tudo ainda é possível neste mundo. Mas ao nível que é possível, os recursos já estão aí. O que nos falta? Coragem de enfrentarmos a nós mesmos. E buscarmos nos tornar visíveis a nós mesmos. Porque somos ilustres e invisíveis de nós mesmos, porque não sabemos quase nada sobre nós. Enquanto não fizermos isso, continuaremos na ignorância e fazendo as besteiras. Estou falando lá de Campo Largo. Aqui ninguém mais faz besteira. Espero que não tenha ninguém de Campo Largo aqui. Ainda vivemos no mundo fazendo besteiras. E só vamos mudar quando decidimos mudar.
E aí os recursos Deus nos oferece. Então esse Deus de Castro Alves que se esconde, ele não se esconde. Ele oferece os recursos. Só que ele trabalha em silêncio. Agora depende de cada um de nós. Não tem outra solução. Sair da ignorância e ir atrás da verdade que liberta. Tornar a verdade visível. Principalmente para a nossa inteligência. Temos que nos tornar, portanto, visíveis nós mesmos. Já somos? Fica a pergunta para cada um responder aí. Assim, quanto eu já sou visível para mim mesmo? Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite sempre, e a vocês pela paciência, os internautas, pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Mas abraço. Como é mais fácil. Aproveitar a leitura desses momentos é sempre muito agradável. Já que o nosso coração, quando falamos de Jesus, se torna mais alegre, vamos elevar essa alegria ao nosso Pai, dizendo a Ele, especialmente da nossa gratidão. Gratidão por tudo e por tanto que Ele nos oferece, não é pouco. Gratidão pelas oportunidades mil que Ele oferece para o nosso progresso, os recursos. Gratidão por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta casa hoje para refletirmos. Mas gratidão por termos enviado entre tantos emissários Jesus, mestre, modelo e guia de nossas vidas. A Ti, querido amigo Jesus, e a todos os espíritos de luz, encarnados ou desencarnados, que Te auxiliam na tarefa de elevar a humanidade a Deus, a nossa gratidão. Mas a Ti, em especial, a gratidão por teres estado conosco há 2000 anos, caminhando ao nosso lado, trazendo as lições eternas, imorríveis do Teu Evangelho. Lições estas que, quando colocamos em nossas vidas, o caminho fica mais iluminado, o jugo mais suave e o fardo mais leve. Obrigado, caro amigo. Nós aproveitamos ainda para rogar as Tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, as Tuas bênçãos às casas religiosas, em especial a esta casa que nos acolhe hoje, que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados por Ti e conscientes de que a tarefa é Tua, não é nossa, somos aprendizes. Mas ainda rogamos as bênçãos dos nossos irmãos que andam, até perambulam por este mundo. Muitos, por não vos conhecer e não conhecer ao Pai, tornam-se as dores mais intensas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, possa chegar com a Tua inspiração, com a Tua paz e com a Tua orientação. E certos, querido amigo, de que atende às nossas rogativas, e certos da Tua presença entre nós, Te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco, hoje e sempre.